Boa noite, gente. Que bom que a gente vai encontrar mais uma vez. Que mais uma terça-feira nós vamos meditar a palavra do nosso Deus, do nosso Pai. Se quem tiver com a Bíblia, quiser abrir, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava, no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Se a gente pegar a primeira leitura e o Salmo 106, primeira leitura de domingo, que é do livro de Jó, como eles se referem ao mar. O mar é sempre um risco, um perigo. Ele é sempre visto como algo que pode nos causar um dano. E que a única pessoa capaz de domar o mar, de fazê-lo com que ele fique quieto, colocar limite nele, é o Criador, é Deus. Então, no livro de Jó, quando Deus põe limite ao mar e fala com ele: daqui para frente você não vai. Quando Jesus faz esse ato solene, que ele levanta e manda o mar ficar quieto, calar, ele prova exatamente que ele revela exatamente a divindade, que ele é Deus, porque somente ele podia fazer o mar silenciar. Mas existe uma força no universo, muito maior do que essa força de acalmar o mar, muito mais essa força de conter a tempestade. Existe uma força que é capaz de transformar o mundo, é capaz de nos transformar, de nos tirar da miséria, de nos tirar da pior situação que a gente possa estar. Existe essa força que transforma o homem. Qual é essa força? O que vocês acham? Que existe essa força que muda a nossa vida, que nos transforma, que você está caído de põe de pé, que te tira de onde você estiver, te levanta. Quem é essa força? O amor de Deus. Não existe uma força como essa. Se existe uma dívida que a Igreja Católica tem com cada cristão, nem precisa ser cristão, com cada ser humano, a dívida é de dizer a cada um que você é um filho amado de Deus. Que o amor de Deus por cada um de nós é um amor incondicional. Então vamos conversar um pouco. É tão interessante, né? Eu fico observando a partir de mim, né? Como é que a nossa caminhada espiritual, ela é lenta. E como é que Deus é de uma misericórdia infinita com a paciência, que não desiste de nós. Porque como para nós é difícil tomar consciência que Deus me ama. Você já parou e repetiu isso para você? Deus me ama. E quantas vezes você escutou algum irmão evangélico, muitas vezes, olhar para você e falar assim: Jesus te ama. Você fala: ai, que preguiça. Estou falando mentira? Não. Como que a gente tem dificuldade com alguém quando diz que nos ama? Você já recebeu alguma declaração de amor? Você não sabe nem onde é que você faz. Ainda mais se você não gosta da pessoa, você não sabe se você põe a mão, se você sai correndo. Você fala: oh, que bom, o que eu faço? Você já não sabe o que faz. Você imagina receber essa declaração de Deus e dizer: você é um filho, você é uma filha
que eu criei para viver comigo eternamente. E toda a felicidade de Deus consiste em nos ver felizes. Igual que quem tem filho. Qual que é a felicidade de pai e mãe? A gente passa a ser feliz dependente, né? Se o filho está feliz, a gente é feliz. Se o filho está doente, está ruim, está todo mundo ruim. Não, mas é só uma gripe, eu estou ruim até ele melhorar da gripe. É assim. A gente passa a ser feliz dependente quando é pai e mãe. Deus é assim. Porque Deus quer que a gente tenha a vida e tenha a vida em abundância. E por que a gente não crê nesse amor de verdade? A nossa caminhada espiritual ela é muito ruim. A gente não tem uma fé pronta, né? A gente, assim como os discípulos não tinham uma fé sólida nele, a gente vai de acordo com o que o vento toca, nós vamos caminhando. E então, porque eu não acredito que de verdade Ele me criou e Ele me ama, eu não construo uma relação de amor. Porque é bacana quando você encontra alguém que você ama e que você está casado, e que você encontrou um amor na vida, e você pode construir essa relação de amor. Então nós vamos construir com Deus também, essa relação é uma relação construída. Porque Jesus veio para nos libertar do mal. Ele veio para nos revelar que temos um Pai e que Ele nos ama. Então quando Deus escolheu, né, Jesus escolhe essa via que Ele passa pela morte, lá na Páscoa, e que Ele passa por tudo para nos salvar. Ele passa na cruz. E pela morte e ressurreição dEle, Ele nos dá vida. Para que, por causa daquele que morreu por nós, a gente possa passar a viver por causa dEle. Que distância tem isso? Que distância tem isso? E como que eu fico pensando, todas as vezes que vocês vão à missa, e se vocês vão à missa todo dia, o padre todos os dias começa a missa nos convidando à conversão. De tanto que o nosso processo é lento. Quantas imagens carregamos do nosso Deus? Nós achamos que o nosso Deus é o Deus da troca. Nós achamos que o nosso Deus é o gênio da lâmpada. Eu tenho um aperto, eu vou aqui, esfrego a lâmpada, falo, só me dá isso. Ele me deu, eu vou embora, e aí ele não participa da minha vida. É só aquilo que eu queria dele. Quanta consciência, até poder ter de Deus uma relação profunda de amor. Um camponês muito pobre na cidade de Ars, lá na França, o santo cura, que é o cura d'Ares, ficava olhando aquele homem que todo dia chegava lá, ficava parado diante do sacrário, parado, olhando para o sacrário. E ele via aquele homem paradinho olhando para o sacrário. O que você faz aqui? Que você vem aqui todo dia? O que você fala com ele? Nada. Eu olho para ele e ele olha para mim. Eu não preciso dizer para ele que eu o amo. Ele sabe. E o camponês também não esperava que Deus fizesse nada extraordinário. Ele sabia que ele estava ali vivo e que o amava. Por que essa relação podia ser em silêncio? Porque o amor verdadeiro não precisa de palavras. Era só olhar. Ele olhava para ele, e o Senhor, um olhava para o outro. E se abasteciam de amor. Um sabia do outro. Como que nós estamos longe de fazer uma profundidade dessa? De chegar aqui nessa igreja ou outra que vocês frequentarem, e lá no Santíssimo, visitar o dono da casa, receber a Eucaristia e estar com Ele. Nós recebemos a Eucaristia e nos dispersamos. E ele fala para uma mística, Gabriele, quando a gente recebe uma visita importante em casa, a gente não vai para a janela ver quem está passando na rua, não. Quer dizer, você me recebeu na Eucaristia, fica comigo, você não tem que dispersar por nada, nem quem está na igreja, não, é você e eu. O que está te dispersando? É porque não cremos. Então, a nossa incapacidade de crer em Jesus vivo na Eucaristia, em Jesus vivo no sacrário, o fato de não vê-lo, não tocar, nos faz ser assim, eu falo que tão lentos no nosso processo de conversão. A gente caminha anos e anos da nossa vida se contentando com uma missa por mês, às vezes, uma missa por semana, confessando na época do Natal ou da Páscoa. A gente se contenta e não se arrisca, não se atreve a ter uma vida de profundidade. A gente sabe o que a palavra de Deus diz e a gente não toma atitude em viver.
Então, de verdade, a gente não assume o que o Evangelho diz. Hoje, essa semana, o Evangelho diz: não julgueis ontem, e não sereis julgados. A gente reúne e fala mal daquele do primeiro que passar, fala: viu, fulano, que roubo horrível. Será que ela está sabendo que ela está brega assim? É impressionante. Mas a palavra de Deus não diz isso. E a gente não se comporta como cristão. Eu fico pensando, que hora que nós vamos comportar? O que nós estamos esperando? Acho que a gente carrega uma ilusão. Como é que a gente tem dificuldade de verdade, de assumir a nossa vida verdadeira e de saber a que fomos chamados e que vida é essa que nós temos que viver com seriedade? Se nós temos que assumir de verdade, com toda a seriedade, que somos filhos de Deus. E que Jesus diz em Mateus 6, 24 a 34, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o resto que você se preocupa será dado em acréscimo. Será que de verdade, de manhã, quando a gente levanta, a gente preocupa para que nós fomos criados? Para amar e servir a um Deus. Quem isso falou? Acordo correndo, atrasado, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tem menino para levar para a escola. Mas a primeira pessoa por quem nós estamos de pé, o dia que entendermos que só conseguimos levantar porque é graça, e Ele é que deu essa graça. Por que nós acordamos? Porque Ele permitiu. Podia ter morrido de madrugada, não morremos. Ele permitiu mais um dia, mais um, para viver no amor. E a gente continua disperso de Deus. Disperso. A gente conhece a palavra, mas não vive a palavra. A gente é capaz de estar na missa, o padre comentar, e você fala: nó, fulano tinha que estar aqui para escutar isso. Porque eu já estou vivendo isso direitinho. Compreendem? Acordem. Acorda. A nossa caminhada espiritual, ela tem que ser baseada nesse amor. Eu tenho que caminhar porque sou amada, desejada, sonhada. E se Ele me ama, quem pode me roubar dele? Nada nem ninguém. Está todo mundo apavorado com o coronavírus? Se eu vivo para Ele. Se eu morrer, eu morro para Ele. Estou com Ele. Se a minha vida é dele, qual é o problema de estar aqui ou estar de lá? Estarei com Ele. Credo, Filó, claro que não quero ficar aqui. Também quero, enquanto Ele quiser. Mas é porque não temos consciência de que a nossa vida ela só começou, ela é uma consequência, ela tem muito que caminhar, ela é eterna. Mas não pensamos, estamos agarrados nas coisas aqui. E nós somos livres. Deus nos quer livre. Deus foi a única pessoa que nos criou e nos fez livres. Há esses poetas aí que dizem que Deus nos fez livre para poder nos mendigar o amor. Acho que Ele não precisa de mendigar, mas os poetas dizem isso. Então a nossa vida espiritual, ela vai tropeçando. De vez em quando eu faço um progresso. Se eu rezo um texto um dia, eu falo: não, rezei demais hoje. Um terço, rezou demais. Nem for o rosário inteiro. Então a nossa indisciplina espiritual é assustadora. Nós queremos os milagres e não queremos o joelho. No joelho de jeito nenhum. Não, já está bom, filho, fiz o sinal da cruz, rezou o Pai Nosso, está ótimo. Ótimo para quem? A gente não medita, a gente não deixa Deus falar, a gente não faz oração que é diálogo, eu falo e depois Ele fala. Não, a gente fala um rosário na cabeça de Deus, acaba de pedir tudo, faz sinal da cruz, fala: então tá, tchau. Ele fala: quem sabe amanhã me escuta. Ou Ele me escuta. Então eu não entendo como que realmente a vida vai nos trazendo tanta ilusão e vai nos dispersando de Deus. E Deus, a gente vai caminhando com Ele como se Ele fosse um acessório, um apêndice. Eu puxo quando necessário. Aí de repente se levanta uma tempestade na nossa vida. Aí quando levanta uma tempestade na nossa vida, a gente faz igual os discípulos. E pergunta para Ele: o Senhor não se importa com o que está acontecendo comigo, não? Eu não mereço isso não, Senhor. O Senhor está deixando isso acontecer comigo? Eu não mereço. Na hora que a tempestade levanta, eu me levanto para cobrar de Deus. É tão interessante. Por que Jesus dormia? Completamente.
Porque Jesus vivia da relação e da consciência profunda de ser amado pelo Pai. E quando a gente tem consciência profunda, quando que a criança dorme profundamente? Quando ela sabe que é amada. Quando ela está no colo da mãe e do pai, que a criança não dorme em qualquer colo. Ela só dorme no colo de quem ela confia. Né? Então, se ela está no colo do pai e da mãe, ela se entrega. Jesus dormiu ali tranquilamente, porque ele sabia onde ele estava, na mão do pai. Ele sabia que ele era amado pelo pai. Os discípulos estavam apavorados. Apavorados. E assim somos nós. Chega um problema, chega uma doença incurável. Chega uma doença que nós temos que passar um aperto, ou com a gente ou com quem a gente ama. A gente fica tão desorientado igual os discípulos, que não percebe que Deus está junto na barca. A gente olha para todo mundo, para todos os lados, menos, fala, o Senhor estava aqui e eu não percebi. Por quê? Porque a nossa vida espiritual é fraquinha. A gente não acredita que Deus está conosco. Deus veio para nos libertar de todos os medos. Ele fala, não temeis aqueles que matam o corpo. Não tenham medo de nada. Ele fala, por que você está com medo? Ele fala, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Isso é para nós. Qualquer coisa que te ameaça, você vai ficar paralisado, vai falar, mas Deus me abandonou? A única pessoa que não vai te abandonar é Ele. Todo mundo pode te deixar, menos o Senhor. Mas será que de verdade a gente dá conta de viver isso? Santo Agostinho sempre disse, né, que como é que eu conheço o caráter de alguém, onde uma pessoa está na caminhada cristã? É diante do sofrimento. O sofrimento revela exatamente onde estamos na nossa caminhada espiritual. Porque quando a vida é boa, qualquer pagão assume que Deus existe. É quando a vida está do avesso, que eu posso assumir e dizer, Ele é meu Pai. E se isso aconteceu, é porque Ele sabe que isso é o melhor para mim. Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, falava, eu quero agradecer a Deus pelo que Ele me tira. A gente quer agradecer pelo que Ele nos dá. É bem perto a santidade um do outro, né? Um quer pelo que Ele dá, o outro pelo que Ele tira. Mas eu fico pensando como é que Deus tem que ser paciente conosco. Como é que essa fé, como é que eu vou tomar consciência desse amor? Como é que eu vou parar de ter medo? Eu tenho que de verdade viver uma aventura com Deus. Eu tenho que de verdade, quando eu assumo que Deus me ama, falar, eu entrei na barca dele. Eu vou viver uma vida com Ele. Vejo? Não. Sinto algo de extraordinário? Não. O que te conduz? A fé. Até eu entender que quando Deus, a gente fala, Filó, mas eu vou me entregar para Deus, mas é muita coisa que Ele exige, os mandamentos. Só a prisão, minha filha. O dia que a gente entender que os mandamentos são orientações que o Senhor faz, meu filho, deixa eu te contar, mexe com a mulher do outro, não, vai dar problema. Faço não. E fala com a mulher aqui, não mexe com o seu compadre, não, minha filha, isso não vai dar certo, não. Não rouba seu irmão, não, vocês são tudo meus filhos, por que fica roubando uns aos outros? Por que está matando uns aos outros? Por que não cuida de sua mãe e de seu pai? Ele dá orientação para que a gente possa viver bem em comunidade. Como é que vai viver numa comunidade, um matando os outros, um traindo o outro? Não vai. Como é que vocês vão viver junto como irmão? Tem que ter umas regras. Mas como a gente gosta da confusão, né? Deus incomoda. Fala, Filó, tá assim, vou rezar quando eu tiver velhinho, quando tiver força para fazer mais nada, só mexer os olhos, a gente reza. Mas a gente tem que caminhar com Deus hoje, agora. Agora. Essa consciência é agora. Primeiro que a gente não sabe quanto tempo temos aqui. Mas temos que caminhar agora. Para despertar em nós aquilo que Deus sonhou que seremos. E outra coisa, caminhar junto de Deus não tem preço. Acreditar que Ele cuida de cada um de nós. Está escrito na primeira carta de Pedro, se vocês quiserem deixar registrado, no capítulo 5, no versículo 7, ele fala, lançai nele toda a vossa preocupação, porque é Ele que cuida de vós. Preocupação. A gente ocupa antes com o que não aconteceu. A gente sofre com uma situação e fala, mas o que vai ser de mim? Amanhã vai acontecer tal reunião, não, o chefe vai me olhar, vai brigar, come as unhas todas, igual eu estou falando com os meninos, estou comendo a unha da mão e do pé.
A gente morre de ansiedade, chega na reunião, não acontece nada, recebe um elogio. Fala, como rir nem dormir essa noite? Preocupação, porque é Ele que cuida de cada um de nós. É Ele. O dia que a gente entender isso na nossa vida, nós vamos ficar mal acostumados, terrivelmente mal acostumados. Por causa do amor, né? Por que você não fica apavorado com nada? Porque eu tenho alguém que me ama. Filó, você não está apavorada? Hoje o pessoal perguntou, você tomou Coronavac? Tão fraquinha, Filó. Eu falei, mas minha proteção nunca foi a vacina. Minha proteção é o Senhor Jesus. E só vai acontecer na minha vida o que Ele permitir. E só. Se eu tiver que pegar a Coronavac e morrer, que assim seja. Do jeito que Ele assim quiser. Mas será que a gente tem a confiança absoluta nesse amor e somos capazes de verdade de construir a nossa vida na presença dEle? De caminhar todos os dias com Ele, levantando-se e colocando diante dEle, colocando diante dEle os nossos projetos, os nossos sonhos e falar, Jesus, isso aqui, meu filho, é o que eu estou pensando, mas o Senhor pensa o quê? O Senhor deseja o quê? Quando o Senhor me criou, é para cumprir exatamente isso? É para continuar nisso ou eu posso interromper? O que o Senhor quer? Eu falo com Ele, Jesus, não me deixa passar ao largo da minha vida. Para quando eu chegar lá no céu, diante do Senhor, só falar, Filó, não era nada disso que eu tinha que ter feito, era outra coisa. Falar, não vai ficar bom não, hein? A gente tem que ter coragem de se colocar diante dEle, confiando no amor. Eu aprendi uma coisa com São Felipe Neri. Adoro a vida dos santos. Alguém já assistiu o filme dele? Não. Felipe Neri era um padre que vai até Roma, porque na verdade lá ele está querendo ir para missões, né? E lá, na hora que ele está dormindo, ele dormir na árvore, né? Ele tinha um menino que está mandando pedrinha nele e fala com ele, você não irá. Ele fala, o que é você, menino? Você não irá. E aí ele desce, e aquele menino na verdade era um anjo. E o que ele faz é espetacular. Baixe esse filme, vocês vão assistir, deve estar aí no YouTube, né, o Felipe Neri. E aprendi uma coisa com ele, que não está no filme, está na vida dele. E eu falo isso com Jesus desde que eu aprendi. Na hora que eu acordo pela manhã, depois que eu rezo, tomei banho, né, olho no espelho e falo com ele, Jesus, está vendo a Filó aqui? Sou eu, Filó. Fica de olho em mim. Presta bastante atenção hoje. Me vigia, cola, presta atenção. Porque se o Senhor não prestar muita atenção, não ficar colado em mim, eu vou te trair hoje. Pior do que Judas traiu. Então me vigia, que eu não presto. Mas sem a sua graça, eu vou te trair. Então não tire os olhos de mim. É assim. É entender que nós somos fracos, miseráveis. Miseráveis. Que nenhum pensamento bom nós somos capazes, se não for graça dele. Quanto mais uma atitude boa. Porque não prestamos para nada. Então, quando eu coloco a minha fraqueza diante dele, falo, eu gostaria tanto, Senhor, de no mundo da ciência poder te despertar as pessoas para o Senhor, mas eu sou incapaz. Mas, se o Senhor quiser me usar, estou aqui. É assim. A gente vai se colocando diante dele e vai fazendo uma caminhada com ele. De vez em quando vocês assentam, bate uma prosa com ele, de repente vocês falam, vamos andar mais um bocadinho? Anda um pouquinho. Conversa, troca ideia, mas anda o dia inteiro com o Senhor. O dia inteirinho na presença dele. Isso é um conforto. A hora que você ficar meio tumultuado, perturbado, você fala assim, perdi ele. Pode saber que perdeu. Porque aonde Jesus está, gera paz. Então, quando a gente caminha na presença dele, a gente não tem nada que pode nos perturbar. Ele fala, se Deus é por você, quem pode ser contra? Se Deus é por nós, que vírus chegará? Nenhum. Né? Se Deus é por nós, quem pode ser contra? Quem pode se levantar com Deus? Ninguém. Quem pode com Ele? Ninguém. Deus é Deus. Então, essa consciência que nós temos que desenvolver, esse amor por Ele. Imagina, eu tenho que caminhar com um Deus que me ama, fazer uma relação de amor, desenvolver, saber que essa força é capaz de me transformar, é capaz de me fazer nova, é capaz dele que me criou, me recriar a cada momento, porque Ele é Deus.
Ele pega, me cria e me recria. Eu falo com ele: Jesus, sabe aquele barro? Sou eu mesmo. Você faz de novo, meu filho. Vai fazendo e desfazendo até fazer aquilo que o Senhor quer. Até fazer aquela peça que o Senhor quer. Porque a gente é assim, Jesus, no meio do caminho. Então eu preciso que a gente tenha coragem de dar a mão para Ele e falar: vamos? Eu quero ir para outra margem, Jesus. E fala: vamos para outra margem. Qual é a margem que eu estou precisando de ir? Eu quero ir com o Senhor numa aventura. De viver a vida, Senhor, na verdade. Eu falei com Jesus esses dias. Falei: Jesus, esse mundo é tudo de mentira, né? E de ilusão. Perdoa isso aqui, tem engenheiro, empreiteiro, dono de empresa. Perdoa. Esse mundo é assim, Jesus. Os apartamentos novos hoje é tudo para ilusão do povo, né? Porque eu nunca vi uma casa onde não tem área de serviço, né, Senhor? Porque esse povo não lava roupa. Deve ter um tó milionário, né? Que tem aquela rede de apoio maravilhosa, que chega e você não precisa nem se esforçar. Chega a lavanderia, busca sua roupa, leva, lava e já coloca, inclusive, guardado no guarda-roupa. Para que área de serviço, né? Hoje tudo é descartável mesmo, né? Bobagem. Não, Filó, porque no prédio tem lavanderia, isso mesmo, vai ver a hora. Porque tudo é ilusão. Né? As cozinhas já são tudo acopladas com a área de serviço, que aliás você pode lavar, pode fritar alguma coisa, a roupa nem pega cheiro, né? Porque eu não entendo que roupa que o povo veste hoje em dia, eu não entendo mais não. Realmente, acho que eu estou num mundo paralelo, não sei. E aí, realmente não precisa, porque esse povo, as cozinhas nem precisam, é mínimo, que a gente só vive de salada, de comida de mentira. Tudo desidratado, que a gente pode só para poder, nada tem gosto de nada. Eu falo: Jesus, é assim, hoje tudo é para enganar o povo. A vida é feita numa enganação, Senhor. Os apartamentos caríssimos, cada vez menor, para o povo ficar cada vez menos dentro de casa. Porque o povo tem que estar em entretenimento, Senhor. Disperso de Ti. O povo pode ter lugar para pensar, para meditar, para rezar. Sai de casa. O apartamento é pequeno. É feito mais ou menos para ser igual cabine de navio. Não fica no cabine, sai. Não fica em casa. Sai. Não fica dentro da sua casa. Aí vem a pandemia. Qual a maior dificuldade? Voltar para dentro de casa. Qual é a casa que eu estou te falando que você tem que voltar? Para você mesmo. E aí, se descobrir, está sendo uma tragédia. Descobrir o outro que divide comigo, fala: que homem que é esse que eu casei, gente? Vamos embora. Que mulher que é essa que eu casei? Vamos embora. E esses meninos, não casei com isso não. Não, esses meninos são meus não. Gente, onde que eu estava que esses meninos não são meus? Não são, deixaram uma coisa esquisita aqui na minha casa. Ninguém via ninguém, ninguém conhece ninguém, ninguém sabe nada de nada. Mas eu falei com Jesus, eu estava rindo esses dias com ele, falei: isso começa na construção dos apartamentos, Senhor. Aí você abre, você entra na área, na cozinha e fala: isso aqui é a pia, isso aqui já é o tanque. O que é isso aqui já é o tanque? Apartamento caro, uma fortuna. É assim mesmo? Só enganação. É impressionante, nós estamos vivendo isso, né? E o mundo vai nos enrolando, vai nos enganando, e a única verdade é Deus. É a única verdade que vai sobrar no final de tudo, chama-se Jesus. A única pessoa que vai estar ao seu lado, na sua agonia, é Ele. A única pessoa que vai ficar com você quando você estiver quebrado, falido, é Ele. Se você estiver milionário, vai ter muita gente de olho para você morrer, para deixar para eles. Mas na miséria é só Ele. Na dor é só Ele. Para passar com você a morte é só Ele. Só Ele é que permanece até o fim e é o nosso desconhecido. É o único que te ama sem nenhum interesse, a não ser que você seja feliz. E é o único que a gente recusa, não consigo compreender isso. No final, quer saber de Deus? Não, foi que pena. O único amor verdadeiro da sua vida, você troca por um tanto de nada, de ilusão. Que a gente quer o poder, quer o sucesso, quer a fama, e isso é um tanto de nada. Mas aquele que me ama de verdade, dá trabalho, quero não. Ele fala: a porta é estreita, são poucos que encontram. A porta do mundo não é larga, o caminho é fácil. Andar com Deus, não é. Porque eu tenho que deixar morrer o meu eu, para dar espaço para que Ele viva em mim. Eu preciso me esvaziar e falar: refaça, Senhor, a sua obra, que eu estraguei.
porque eu já entulhei ela de tanto nada, Senhor, e acho que eu sou demais. Não sou nada. Quantas pessoas já morreram, tantos artistas bacanas e morreram, quantos falam nele de novo? Capaz de lembrar a mãe, somente. Só Jesus permanece. Só a palavra dele permanece. Só o amor dele por cada um de nós permanece até o fim. Então, construir uma relação sólida, uma fé que não cai quando alguma coisa é nos tirado. Uma fé que consegue me sustentar quando o vento bate forte. E entender que nesse momento que a tempestade levanta, tem uma força maior do que ela, que é a força do Espírito, que me empurra, que é o que vai levar o meu barco para frente e falar: de pé, eu te sustento, esse mal não te derruba. Por quê? Porque nós somos mais do que isso. Mas para isso, meus queridos irmãos, se a gente, enquanto está bem, não se nutrir, na hora que a tempestade levantar, caímos mortinho. Porque é o que Jesus fala: mas por que vocês têm medo? Por que vocês não confiam no amor? Por que uma notícia ruim que vocês recebem, vocês tremem as pernas? Esqueceu que tem Deus? Olha que eu lembro isso para o povo todos os dias. Não percebo uma pessoa mais esquecida do que Deus. Veja, as pessoas tão desorientadas lá, com o sofrimento dos filhos, não tiro a razão da dor, mas eu lembro a elas: existe Deus. Não desoriente, existe Deus. Mas não deixe para você lembrar de Deus, que se você não construiu essa relação de amor, enquanto você está bem. Nós temos que cultivar uma coisa em nós que chama serenidade. O vento foi para a direita, não te perturba. O vento foi para a esquerda, não te perturba. Seja o que acontecer, nada te perturba. Não é assim que Teresa de Ávila fala? Nada te perturba. Que nada perturbe seu coração. Nada. Só Deus basta. A paciência tudo alcança. Se você tem Deus, você tem tudo. Mas como é difícil a gente viver essa verdade? Porque não cremos que somos amados. Mas essa é a única dívida que a igreja tem com cada um de nós. Essa é a grande verdade que Jesus veio trazer. Cada um de nós é profundamente amado. Claro que podemos absolutamente refutar isso e dizer: não quero saber dessa história. É um direito. Mas eu digo para vocês que poder viver sabendo que a gente é amado, o que te perturba? Nada. Né? E eu ainda vou postar para vocês uma oração que eu ganhei, que é do diretor espiritual do Padre Pio, que faz uma oração de entrega linda, todas as manhãs, que eu repito. Fala: Senhor, eu não sei nada que vai me acontecer hoje, nada. Mas eu sei que tudo que vai me acontecer é para o meu bem. Assim como uma mãe que carrega o filho no colo e só leva porque é bom, o Senhor também só vai colocar na minha vida o que for bom. Por isso eu descanso. O que acontecer, todos os detalhes que aconteceram hoje, foi porque o Senhor assim permitiu, para o meu bem, para a minha salvação. Isso, você vive o dia sossegado, porque está entregue para quem? Você está na mão de quem? Daquele que me ama. Não é aquele que gosta de mim, não, gente. É aquele que me ama. Ele morreu na cruz para a nossa vida. O dia que vocês entenderem e viver de verdade esse amor, vocês vão ficar insuportáveis. Saber que é amado. Porque a pessoa que é amada, ela tem uma segurança que ninguém tira ela de lugar nenhum. Tem medo de quê? De nada. Vive a vida de peito aberto. Nada derruba. Porque nós estamos ancorados em quem? Em Deus. Em Deus. Eu falava com ele, quando eu tive situações difíceis, que era só eu e ele, eu falava: Jesus, o senhor nem pensa em dar um passinho para trás, viu, que eu estou encostado no seu peito. Se você der um passinho, eu caio. É ancorado nele. É grudado nele. Por quê? Porque eu tenho que estar grudado em quem me ama, ué. Só Ele vai me ajudar a passar as dificuldades. Só Ele que vai falar: não preocupa com isso não. Jesus é doce, é maravilhoso, caminhar com Ele não tem preço. Às vezes as pessoas vêm para poder trazer alguma coisa na sua vida para te perturbar. Essa semana eu vivi isso. Traz alguma coisa para te perturbar. Fui para o Santíssimo e falei: Jesus, você escutou o que me falaram? Eu fiquei perturbada com isso. Eu sei que eu não devo, mas fiquei perturbada. Como é que o senhor está vendo isso? E claramente, não é assim não, Filó. É assim, assim, assim. Falei: mas você é uma paixão que eu tenho na vida mesmo. É uma coisa de louco. Porque mostra. Mostra. Tudo Ele mostra. Por quê? Porque te amo.
O que Deus quer? Guarda isso, sabe? Cada coisa que você viver no seu dia, amanhã, essa semana, seja o que você viver. Quando alguma coisa vier te perturbar, você fala, por que você está me perturbando? Vou contar isso para Jesus, como se eu não soubesse. Fala, mostra para mim. Conta para ele como se eu não soubesse. Eu ainda falo com ele, faz carinha de surpresa que eu vou te contar uma história. E aí conta para ele. E fala, como é que o senhor está vendo isso? E se cala. Então, porque quais são as piores tempestades que Deus tem que acalmar em nós? São as tempestades dentro do nosso coração, da nossa alma. São as nossas tempestades interiores. Eu pergunto para os adolescentes, o seu coração está combinando com a sua cabeça? E com a sua boca? Porque às vezes a cabeça está de um lado, o coração do outro, a boca fala outra coisa e a mão faz outra. Você está em paz? Está em harmonia? Isso é a ação de Deus em nós. É do amor. O amor é a maior força que cura. O amor é a única força capaz de levantar alguém. O amor é a única força capaz de ressuscitar. Deus quer tirar a gente dessa vida insonsa. Eu falei semana passada, Deus não semeia na neutralidade. Deus quer que cada um de nós tenha uma vida de sabor. Que você tenha prazer em viver a sua vida. Que a sua vida seja recheada de alegria. Que você tenha de verdade um tempero. Que a hora que você chega num lugar, as pessoas falam, chegou aquela que faz diferença. Agora a gente chega um bando de gente morto. Cristão não pode ser morto não, hein? Nós temos que ter luz em nós. Porque a luz de Deus já acendeu em nós. Nós temos que ter tempero. Não podemos ser igual a todo mundo que é pagão. Nós temos que se trazer por outros, para as pessoas que convivem conosco, que não conhecem Jesus, o gosto, a doçura de caminhar com um Deus que é vivo. Não tenham medo desse Deus vivo. Você dá a mão para Ele, mas hoje eu queria pedir a você uma audácia maior. Fala com Jesus, eu quero te dar a mão. Eu quero entrar nesse barco com o Senhor. Eu quero deixar o Senhor me levar para a margem que o Senhor quiser. Caminhar dentro de mim. Fazer a maior das aventuras, que é andar por dentro de mim. Mas fala com Ele. Me dá a graça de fechar os olhos. Para não ter medo. O Senhor me levar para onde o Senhor quiser. Porque a gente confia com o olho aberto, outro fechado. Um olho do peixe, outro do gato. Não pode não. Com Jesus, entrega. Fala, estou entregue. O Senhor fará. Hoje eu falava com ele na hora do almoço, falei, Jesus, eu fico tão impressionado com o Senhor. Eu já li esse trecho 10 milhões de vezes, falei com ele. 10 milhões. Já li tanto, estava lendo um trecho de Bento XVI. Falei, Jesus, já li quantas vezes isso aqui? Mas depois que eu ajoelhei aqui, rezei, acendi as velas, falei, me ilumina o que o Senhor quer que eu fale para os meus irmãos que vão lá hoje. Que eu não sei o que o Senhor quer. Aí despertou a palavra. Eu falei com ele assim, não, Jesus, não imaginei que eu ia falar hoje é do amor seu por eles. Mas só quer o amor, né? Eu já li quantas vezes isso e não despertei por isso. Falei, até para entender, tudo eu dependo tanto do Senhor, que tudo eu preciso primeiro falar com o Senhor. Porque se eu não falar primeiro, vai dar errado. Porque eu estou vendo uma coisa, ele está vendo outra, eu tenho aqui que ver o que ele quer. O que eu ia falar com vocês hoje não tem nada a ver com o que eu estou falando. Porque eu estava pensando em outra coisa. Quando eu fui rezar de novo, cada vez que eu venho, eu rezo não sei quantas vezes. Aí eu ajoelhei de novo, na hora do almoço. Falei com meu amigo, nós temos uns 40 minutos aqui para nós estudar. O que o senhor quer mesmo hoje? E a palavra era completamente diferente. Falei, você é espetacular, né? Ainda bem que eu confio que o senhor é que vai fazer mesmo, então está tudo certo. É porque Ele queria que vocês se lembrassem que a maior força do universo é o amor dele por cada um de nós. Por isso, não tenhais medo de nada. Que nada perturbe o seu coração. Que nada seja capaz de tirar os seus olhos dos olhos de amor dele. Deixa Deus te olhar. Porque o olhar dele por nós é um olhar de amor. Não é um olhar que nos julga, é um olhar que nos ama. Deixa o olhar de Deus chegar em você. Não se esconda como Adão escondeu. Deixa Deus te olhar. Fala, me olha, Senhor. Me olha de cima a baixo. E que o seu amor me cure. Que o seu amor me transforme. Que o seu amor me renove. E que me dê força para o meu caminho. E que me leve para onde eu preciso ir. E que eu não tenha medo dos desafios que o Senhor coloca na minha vida. Por que a gente não tem medo? Porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. E que quando a dor chegar, que quando o sofrimento chegar, que eu também não tenha medo. Mas que eu te dê a mão. Com mais firmeza. Foi o que eu falei com ele no dia da morte do meu pai.
quando eu fui chamada no hospital. Na hora que eu passei na porta da capela, falei, me dá a mão, Jesus, vou fazer uma coisa difícil agora. É o meu pai. Mas se o Senhor for comigo, eu não vou ter medo, porque eu estarei com o Senhor. E não tive porque era Ele que estava comigo. É essa presença, né? Essa pessoa viva que caminha conosco e diz, não tenhais medo. Por quê? Porque o amor dele, por cada um de nós, é infinito. E o amor de Deus não muda, é incondicional e é eterno. Deus não muda de ideia. Ele nos criou por amor e vai levar cada um de nós de volta para casa, porque o seu amor é eterno. Falem isso para vocês mesmos. O amor de Deus por mim é eterno. Ele nunca vai mudar de ideia. Ele me ama. Nunca vai me trair. Ele vai cuidar de mim pessoalmente. Hoje o que te preocupa será lançado nessa cruz. Por quê? Porque é Ele que cuida de cada um de nós. Por amor eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé? Como é bom escutar essas palavras que trazem